Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula, ok? Daí, começando vendo os conceitos da cinemática, lembrando lá da aula 1, que a cinemática é aquela ciência que vai estudar o movimento, aquela área da física, ok? Então a gente vai ver os conceitos básicos aqui dela, né? Ou seja, o que tem ali para entender. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto, certo? Daí fazendo algumas comparações. E daí depois a gente vai seguir para uma outra área, vendo outros conceitos e vai indo assim, né? Daí deixar, como eu falei, deixar a parte matemática toda lá para o final, porque muitas vezes essa parte matemática, inclusive, mistura entre uma área e outra, certo? Então, bem, começando aqui os conceitos de cinemática, tá? São os conceitos básicos, vamos dizer, os conceitos principais são basicamente esses três aqui, esses seis aqui, né? Claro, tem aí algumas outras definições que eu não trouxe, tá? Por simplesmente não ser tão necessário assim por enquanto, né? Mas isso é tudo para entender o movimento. Eu coloquei aqui um movimento de um carrinho, certo? O que nós vamos ver hoje serão esses quatro: referencial, posição, trajetória e deslocamento. Na aula que vem, a gente vai se concentrar em velocidade e aceleração, pois a gente tem algumas diferenças aqui entre elas bem importantes e que acabam confundindo muitas vezes com o cotidiano, né? Mas bem, nós vamos começar com esses quatro hoje, entender bem eles ali, as diferenças, o que acaba trazendo, certo? Principalmente esse primeiro aqui, o referencial. Daí, então, vamos partir para o próximo ponto, né? Claro, em todas essas situações aqui temos um carinha chamado tempo também envolvido. Daí a gente vai fazer uma definição dele, nem uma definição, mas vou comentar sobre ele após só, né? Então, bem, a ideia de referencial, tá? Vou começar com o seguinte exemplo, tá? Pensando que temos esse carinha aqui, tá numa sala de aula, aqui a sala de aula, como, né? Tá na situação agora, tudo vazio. E pretendo dizer onde ele está nessa sala, né? Eu tenho várias maneiras de dizer. Eu posso dizer que ele está perto da porta, eu posso dizer que ele está na frente do quadro, eu posso dizer que ele está sobre a bancada, né? Uma das maneiras mais óbvias de falar. Eu poderia falar de outras coisas. Ele está embaixo do ventilador de teto. Ele está na frente da classe do professor. Ele está, né, perto da lâmpada do teto. Tem várias maneiras de eu dizer onde é que ele está se localizando, né? Onde é que ele está, certo? Bem, mas só que para todas essas situações, o que eu estou fazendo? Eu estou usando uma ideia de referencial, né? Sem mesmo saber desse nome, né? Eu não digo, de acordo com o referencial. Não, eu estou já com essa ideia implantada na cabeça, vamos dizer assim, e usando para localizar ele. Por quê? Porque quando eu falo, está perto da porta, né, eu já estou dando um referencial aqui, né? Eu já estou dizendo, de acordo com a localização da porta, ele está perto, né? Ou da esquerda, direita da porta, ok? Né? Em frente ao quadro, né? Temos o quadro aqui como referencial. Sobre a bancada, temos uma bancada como referencial, ou seja, o referencial que a gente pode entender como o quê? Um simples ponto de referência, né? Claro, qual é a importância desse ponto de referência? Basicamente a gente conseguir definir isso aqui, o movimento. A gente dizer que o movimento acontece é dizer que ele acontece com base num ponto de referência, ou seja, vou ver a partir de algum ponto de vista, né? Para entender melhor, vamos ver esse outro exemplo aqui, que é do trem, para explicar. Eu já cito aqui essa frase, mas para explicar, porque eu aqui, vamos pensar no trem, numa estação de trem, ou até mesmo uma parada de ônibus, né? Que eu não encontrei foto de parada de ônibus andando assim, só trem mesmo. E o que acontece? Se eu estiver aqui, né, na estação de trem, na parada de ônibus, eu estou vendo o ônibus saindo do lugar, ou o trem, nesse caso, saindo do lugar, eu estou dizendo que eu estou vendo o trem em movimento, né?
Pois o quê? Eu estou vendo fora do trem, podemos dizer assim, né? E eu vejo que entre eu e o trem tem uma mudança aí de alguma coisa, de alguma localização, de um distanciamento. Eu vejo o trem se afastando ou se aproximando de mim. Se isso está acontecendo, então eu posso dizer, bah, o trem está em movimento. Mas aí o meu referencial está sendo onde? Fora do trem. Está sendo na estação. Sendo na estação, eu tenho um referencial. Então eu posso dizer, com o referencial na estação, o trem está em movimento. Só que eu digo, estou vendo em movimento fora do trem. Mas agora, se eu vejo dentro, olha só essa foto, com base nessa imagem, que é o que acontece dentro do trem. As pessoas estão sentadas, algumas de pé, olhando o telefone, olhando para a janela, olhando algum livro, certo? Eu posso dizer que existe algum movimento do trem? Nessa foto, não. Por quê? Porque o referencial, o ponto de vista que eu estou usando para observar é dentro do próprio trem. É dentro de... com base em objetos que estariam se movimentando junto com o trem. Ok? E isso acaba mudando esse conceito. Ou seja, aqui eu posso dizer que não há movimento, mas não há movimento para quem? Para o trem em relação às pessoas que estão ali dentro. Mas em relação às pessoas que estão fora, tem movimento. Então aí uma coisa muito importante é justamente isso aqui, dizer que o movimento é relativo, né? Ou seja, o movimento depende de algum referencial. Eu tenho que partir de um ponto de vista para observar, né, se existe um movimento ou não. Eu não posso sair simplesmente afirmando, não, vai estar em movimento e pronto. Não, porque a gente vê, essa foto aqui de dentro pode ser simplesmente o que está acontecendo dentro desse trem. Só que aqui eu não posso dizer movimento. Aqui eu posso, tá? Porque eu estou mudando o ponto de vista. Mas vem, mas é um trem, pelo amor de Deus, para que isso? O que vai me ajudar? Bem, um outro exemplo que a gente vai ver, né? Aqui já não, mas aqui, ó, é justamente isso. Bem, vamos voltar ali a alguns pontos, certo? Então, falando ali do trem, aqui é só uma definição novamente, pegando o primeiro exemplo, ó, eu posso dizer, o movimento, né? O movimento se dá quando há mudança de posição. Eu estava falando localização agora para evitar usar esse termo, pois é o que eu vou definir agora, né? Mas se eu vejo que tem um distanciamento, né, entre eu e alguma coisa, algum objeto que eu estou analisando, se tem um distanciamento, alguém está mudando sua posição, né? Eu tenho o movimento. Só que, bem, para eu mudar de posição, eu tenho que ter um referencial para eu analisar. Então, eu tenho que ver a partir de um referencial que, se com base nesse referencial tem uma mudança de posição, eu tenho um movimento. E aqui, novamente, ó, perto da porta. A porta está sendo meu referencial. Se eu ficar uma distância diferente dessa porta, ou se eu pegar uma posição diferente, eu estou em movimento. Se eu sair de perto da porta. Se eu sair de frente do quadro, né, estou mudando minha posição. Então, vou entrar em movimento. Se eu sair sobre a bancada, eu estou sobre a bancada, eu saí de cima dela. Bem, mudei minha posição em relação à bancada. Então, eu estou em movimento. Então, o referencial é importante aqui justamente para identificar se vai ter um movimento ou não a partir daquele ponto de vista. Porque, às vezes, eu tenho que analisar em cima daquele ponto de vista, que é importante, né? Daí, bem, temos aí o referencial à porta, temos o referencial quadro, dois exemplos. E com essa ideia de referencial em movimento, eu posso dizer, aqui sim, está tendo movimento. Com base em uma pessoa que está aqui observando o trem, que está na estação, viu? O trem está em movimento. Aqui já não, porque eu estou observando dentro do trem, eu estou me movendo junto com o trem. Claro, como eu consigo ver o que tem através das janelas, eu posso dizer que o trem está em movimento, porque daí eu estou observando o lado de fora, mas só por essa foto, desse jeito aqui, eu não estou conseguindo ver o que está acontecendo nas janelas ali.
eu não posso afirmar que existe um movimento. Aqui existe porque ainda tem esse lancezinho, né, da captação da câmera. A gente vê esse borrado que dá a entender que esse trem está saindo do lugar. Aqui já não. O trem não está saindo do lugar para essa câmera. Então eu posso dizer, aqui não tem movimento. Aqui já tem. Então se eu vejo dentro, eu posso ver um repouso, parado. Agora, se eu vejo da janela, do lado de fora, eu vejo o movimento. Então, por quê? Porque eu estou mudando o ponto de vista, né? Claro, para o trem não é tão, assim, algo tão relevante, mas aqui, por exemplo, ó, o que acontece? Essa sala de aula, eu tenho certeza, ela está dentro desse planeta aqui, tá aqui no planeta Terra. Agora que eu vi que ele troca. Tá dentro do planeta Terra. Mas se eu ficar observando esse carinha aqui em cima da bancada, eu posso dizer, ele não está se movendo, ele está ali, ele não está saindo do lugar, ele não está mudando a sua posição. Eu posso dizer, aqui ele está parado, aqui ele está em repouso, não tem movimento. Só que se eu pensar que eu estou observando agora esse fenômeno daqui, do espaço, bem, olha, a Terra está girando em torno do eixo enquanto gira em torno da Terra. Né? E eles ainda colocaram outro movimento que se viu aqui, parece um peãozinho, que é um movimento bem exagerado que colocaram. Né? Eu posso dizer, se essa sala está aqui, eu vejo essa sala está girando. E esse cara está girando junto com a Terra. Né? Então aqui eu tenho movimento e aqui não. E isso ajudou a entender o que, por exemplo, o fato de que o movimento que acontece entre a Terra e o Sol é esse. A Terra girando em torno do Sol. Né? E não o contrário, né? A Terra no centro e o Sol em torno. Por que isso? Justamente porque antigamente se pensava que a Terra era o centro do universo, era um referencial absoluto, ou seja, tudo era observado a partir dele. Só que não é bem assim que acontece. O que acontece é que o movimento ele é visto a partir de um referencial qualquer e a Terra ela não é mais um referencial privilegiado, ela não é o centro do universo. Não, ela é só um corpo localizado numa região qualquer do espaço, só um corpo localizado numa região qualquer do espaço. É bem triste, a gente é só uma coisa qualquer, não tem nada de relevante no universo, certo? Então, essa ideia de referencial ajudou muito a conseguir entrar neste pensamento aqui, né? Ou melhor, entrar no conceito heliocêntrico, né, do sistema solar, de que o Sol está no centro do sistema solar, e não o contrário, a Terra. Ok? E bem, com isso, aproveitando essa ideia aqui, né, de está em movimento ou não, bem, vai depender do referencial, né, do ponto de vista que eu estou observando. Claro, para alguns fenômenos, tipo, eu andando na sala de aula, não faz sentido eu pensar um referencial, em relação ao Sol, eu estou andando na sala enquanto gira em torno dele e gira em torno da Terra. Não faz sentido. Vai fazer sentido eu trabalhar dentro da sala. Agora, se eu vou vir para o espaço, daí faz mais sentido eu pensar, né, a Terra fora, girando em torno do Sol. Mas aí um outro conceito acaba indo junto, né, que veja, eu tenho o conceito de referencial, né, que eu analisei aqui, tá, por exemplo, que é o ponto de vista que eu estou observando. A partir desse ponto de vista, eu vou entender se ele está em movimento ou não, ok? Através do quê? Da mudança de sua posição, como eu falei aqui. Né? Tá a posição perto da porta, referencial à porta. Posição referencial ao quadro, está perto do quadro. Ok? A partir disso, eu tenho essas ideias. Referencial e posição, pois a posição se dá através de um referencial. Com essa mudança, eu vejo se tem movimento ou não, como aqui e aqui. Aqui e aqui, também outros dois exemplos. E agora tem a ideia também de trajetória, né? Que, bem, observando, né, a trajetória a partir de um certo referencial, ou observar o movimento, melhor dizendo, a partir de um referencial, eu vou ter uma trajetória. O que é trajetória? É o caminho que aquele corpo ou objeto faz durante, né, o intervalo de tempo em que ele está se movimentando. Então, veja, a Terra está se movimentando em torno do Sol através dessa linha.
essa linha aqui, eu posso dizer que está representando o quê? A trajetória que a Terra faz em torno do Sol. Este carrinho que está indo e voltando nessa linha. Essa linha é o que está representando a trajetória deste carro para um referencial que está aqui na própria tela observando, certo? Claro, se esse carro está dentro da Terra, faria sentido eu tentar colocar esse movimento de rotação movendo a Terra? Não. Por quê? Porque eu estou pegando um referencial diferente nos dois. Aqui o referencial é o Sol. Aqui pode ser o próprio plano do slide, né? Então eu posso dizer que a trajetória é nada mais que o quê? O caminho, o espaço, a distância percorrida. Isso tudo são sinônimos, né? E aqui eu trouxe mais uma vez uma simulação daquele site russo que eu achei legal, certo? Onde mostra ali as diferentes trajetórias que eu posso ter se eu mudar o ponto de vista que eu estou tendo, né? Certo? Aqui eu vou colocar agora que é a simulação de uma mulher aqui andando de bicicleta. Um exemplo simples, só para a gente entender, né, essa ideia de caminho, trajetória, e que essa trajetória ela pode ser diferente, né, que nem aqui, dependendo do referencial. Se eu pensar no carro, o movimento do carro em relação à Terra, em relação ao Sol, bem, eu posso dizer que o carro está fazendo exatamente isso, porque está girando junto com a Terra, e o que o carro está fazendo é insignificante aqui. Mas se eu mudar o referencial, ó, eu vejo que o movimento da Terra está sendo insignificante aqui, porque não vai fazer diferença para mim o que acontece nesse momento, né? Mas bem, então vou colocar aqui, tá, rapidinho, que é o seguinte, né? Veja, ela andando, eu botei um pouco devagar aqui. Este primeiro, tá? Eu estou analisando, tá? A partir do referencial que é a própria moça que está andando de bicicleta, né? Se ela observa a roda dianteira, vai ver que este ponto aqui vai fazendo essa trajetória, ou seja, ela está simplesmente vendo a roda da bicicleta girar, né? Então, o referencial na própria bicicleta vai observar essa trajetória, enquanto que um referencial fora da bicicleta, né, alguém vendo a bicicleta andar que não seja ela, que veria só a roda girando, vai observar isso, ó, este ponto aqui girando, só que enquanto gira, ó, ele vai indo para frente. Então veja que a gente tem duas trajetórias diferentes para o mesmo movimento, para a mesma situação que é o andar de bicicleta. Só que aqui eu estou pensando no referencial na bicicleta, né? Alguém observando somente a roda e desconsiderando tudo isso aqui em volta, e alguém simplesmente olhando do lado de fora, vendo o que está acontecendo, né? Eu vejo aqui, ponto, ó, ele está girando, sobe e desce, olha o rastro que ele deixa. Ele deixa esse rastro, mas para quem está olhando de dentro, está observando isso. Tem essas duas diferenças aqui. Essa trajetória aqui, inclusive, tem um nome, que é cicloide. É o nome dela. Tá? Porque esse nome, né, vem do próprio movimento, né, em ciclos, que é uma rotação acompanhada de translação. Mas isso aí não é o importante agora. Mas só entender essa mudança aqui, dependendo do ponto de vista. Né? Certo? E a ideia de trajetória. A trajetória podendo ter esses nomes aqui. Caminho, espaço ou distância percorrida. Certo? Aqui. Tá? Caminho, espaço ou distância percorrida. Ok? Bem, o último conceito que a gente vai ver aqui, pelo jeito essa aula foi um pouquinho mais curta, tá? É o conceito de deslocamento. Tá? O que acontece? Eu peguei aqui o mapa do Google Maps mesmo, que achei no Google Imagens ali, que é basicamente o trajeto de um ponto ali, Sapezal, o nome aqui, perto da cidade de Sapezal, e vai até Cuiabá. Né? Eu ia pegar alguma coisa do Rio Grande do Sul, mas não acabei não achando. E aqui são dois trajetos, ou melhor, duas trajetórias que o carro poderia fazer para sair de uma cidade a outra. Ou seja, os dois caminhos que o carro pode fazer. Ou melhor, as duas trajetórias. Claro, pensando no referencial aqui,
fixo aqui, neste ponto. Eu vejo que o carro vai se distanciando deste ponto, né? À medida que se distancia, significa que há um movimento deste carro em relação a este ponto, né? Então, eu tenho aqui uma trajetória. Eu tenho duas trajetórias que vão chegar no mesmo lugar, ok? E às vezes o mais importante não é nem saber a trajetória, mas é simplesmente sair de um ponto até outro. Simplesmente o que a gente chama de deslocamento, né? Eu falei aqui de distância percorrida, espaço, caminho, como está ali. Aqui eu falei de deslocamento. Esses três aqui são coisas bem diferentes, são coisas, são sinônimos. Eu falar em trajetória, eu falar em caminho, eu falar de espaço percorrido, distância percorrida, eu estou falando da mesma coisa. Agora, eu falar em deslocamento, eu estou falando de outra coisa diferente. Se relaciona, de certa forma, mas diferente que eu não posso confundir. Distância, deslocamento, trajetória, é tudo uma coisa. Deslocamento é outra bem diferente, tá? Por quê? Porque o deslocamento ele não quer saber o que eu fiz para sair de um ponto até outro. Não. Ele é simplesmente um segmento que vai representar a distância entre esses dois pontos, né? Não só a distância entre esses dois pontos, mas tem uma seta aqui que vai me dizer para onde, né, esse corpo foi. Isso aqui é todo o caminho que ele fez, toda a trajetória. Agora, isso aqui é o deslocamento que ele sofreu para ter essa mudança de posição, para ele realizar essa trajetória. Deslocamento, né? A gente diz que o deslocamento ele é um cara chamado vetor. O que é um vetor? É uma grandeza física, né? Existem grandezas físicas vetoriais, a gente chama, e o vetor é basicamente aqui uma seta, né? Ou seja, ele vai ter direção e sentido, ou seja, ele vai ter que apontar para algum lugar, né? Daí aqui tem um exemplo que é, por exemplo, andei 550 quilômetros. Eu posso dizer, de Sapezal até Cuiabá, eu percorri 550 quilômetros para chegar, certo? Eu só disse o quanto eu andei. E isso faz sentido. Por quê? Porque neste momento, o andei 550 quilômetros, eu estou falando de caminho, trajetória, distância percorrida. Ou seja, o quanto eu andei, né? E o quanto eu andei, assim, em termos de distância percorrida, a gente chama de uma grandeza escalar. E só precisa do quê? Só precisa de um valor e de como eu meço esse valor, né? Ou seja, eu coloquei aqui quilômetros. Andei 550 quilômetros. Faz sentido, certo? Agora, eu dizer que me desloquei até Cuiabá, tá? Eu estou tratando um vetor, certo? Por quê? Porque eu estou dizendo uma certa direção. Se eu olhar o mapa, eu vou dizer, se eu me desloquei, eu fiz isso aqui, no mínimo, né? Claro, eu posso ter pego vários caminhos, mas a ideia de distância percorrida, andei 500 quilômetros, ou me desloquei 500 quilômetros para o norte, por exemplo. E se ao norte eu estou dando o quê? Uma direção, eu estou dando um sentido. Eu estou dizendo para onde eu estou indo. Nesse momento, quando eu digo para onde eu estou indo, eu estou tratando isso aqui como um vetor, né? Ou seja, a gente vai ver depois na física que existe a grandeza escalar, que é essas grandezas que só precisam de números e da unidade de medida, ou seja, como medir eles. E também eu tenho grandezas vetoriais, que são grandezas que além de unidade de número, né, um valor, uma intensidade, eu preciso também de uma direção no sentido, eu preciso que ele aponte para algum lugar. A gente vai ver várias dessas unidades aqui, certo? Bem, isso pode ser importante aqui, por exemplo. Ó. Temos duas ideias. Essa aqui é uma que é corriqueiro cair em Enem, vestibular também, que é a ideia de um deslocamento zero. Pensando ali numa trajetória, né, que começa num ponto. Vou comentar aqui, peguei esse mapa aqui, tá? Sai aqui, ó. Saiu de Ibiza. Fez esses trajetos aqui, essas trajetórias, e voltou para o mesmo ponto. Ou seja, se eu for ver a setinha, onde é que começou, onde é que terminou, começou e terminou no mesmo lugar. Ou seja, pode dizer, tem um deslocamento zero.
não se deslocou. De forma que, por mais que ele tenha percorrido toda essa distância, bem, a distância percorrida, eu falei, é uma coisa. Agora, o deslocamento é outra, né? Que vai ser importante ali para algumas análises. Uma análise, por exemplo, é essa aqui, ó. Tem uma mola. A gente vai ver depois. A força elástica, certo? Que é a força que uma mola faz, onde é que isso é importante, qual é a importância disso. Se eu simplesmente pegar essa mola e esticar ela, ok? Bem, daqui para cá eu posso ter feito qualquer caminho. Eu peguei a mola aqui e... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui. Tá? Opa. Ali. Aqui. Eu posso ter vindo daqui para cá, de qualquer maneira. Eu peguei a mola e fiquei fazendo isso. Fiquei andando em zigue-zague até chegar nesse momento aqui. Só que, bem, no final, vai dar na mesma. A mola vai ficar do mesmo jeito. Ela não vai ficar mais esticada ou menos esticada, né? Porque esse ponto aqui, vamos dizer, vai inclinar junto. Então, olha só. Aqui, se eu for tratar do que acontece com uma mola, por exemplo, né, o quanto ela se estende, eu vejo que não depende do caminho. Pode ter qualquer caminho, mas depende do quê? Do quanto se distorceu, ou seja, de um deslocamento, né? E essa ideia de não depender do caminho acaba ajudando muitas coisas, às vezes. Por exemplo, né, a própria suspensão de carro, o que é? Basicamente uma mola, né? Ele não depende do caminho que o carro está seguindo, não. Ele vai estender e distender para, né, amenizar ali a situação e não precisa de um ângulo específico para eu colocar... Não preciso, né, para colocar em um determinado situação, tipo, se tu vai andar em paralelepípedo, a mola tem que estar tal. Se tu vai andar em asfalto, a mola tem que estar de um jeito tal, a suspensão, né, eu digo. Não, ele vai ter uma maneira, que é colocar no carro e fica fixo daquele jeito. Por quê? Porque a mola vai depender, não vai depender de caminho nenhum, vai depender só de um deslocamento. Né, só o quanto ela vai estender ou comprimir para conseguir absorver o impacto. A gente vai ver depois, né, como é que isso funciona. Mas eu tenho essas duas ideias. Uma que trata um deslocamento zero, ok? Outra que vai tratar de um caminho qualquer, não me interessa, e daí eu penso, só me interessa o deslocamento, só me interessa esse finalzinho aqui. Por isso que tem esse deslocamento, né? E bem, para finalizar aqui, certo? Tem só essa questão que é o que eles se assemelham, trajetória, posição, deslocamento, né? Como eu falei, posição é aonde o corpo vai se localizar no espaço de acordo com um determinado referencial. Tá? Vamos ter uma atividade para responder essas diferenças aqui. Trajetória, basicamente, o caminho percorrido pelo corpo durante o movimento, né, em relação a esse referencial, certo? Então, veja, posição eu vou ter sempre, porque sempre eu vou estar localizado em algum lugar. Mas para ter trajetória, eu preciso de movimento. Ou seja, eu tenho que sair de um lugar para outro para dizer, tem movimento, então vai ter uma trajetória. E o deslocamento, que basicamente é um vetor que só indica, né, a distância entre dois pontos. A distância mínima entre dois pontos. E não só isso, mas vai indicar também a distância mínima que poderia ser percorrida pelo corpo entre dois pontos, para sair de um ponto A para um ponto B. Né? Essa seria uma definição melhor, né? Às vezes com o desenho fica bem mais fácil de tu ver, certo? Que o deslocamento é isso aqui, vai me dizer para onde é que ele foi e a distância mínima que ele percorreu para isso. Né? Pensando naquele exemplo da mola, se fosse uma mola gigante, o que ela ia fazer? Ela ia pegar, simplesmente esticar isso tudo. Por mais que eu tenha percorrido esses caminhos, a mola ia ter essa distensão aqui no final, né? E bem, tendo em vista esses três, temos ali agora as formas de medir. Né? Trajetória, posição de deslocamento, a forma, que a gente chama de sistema internacional, tá, de unidades, vai trabalhar em metros. Ou seja, essas medições, deslocamento, posição, trajetória, sempre vai ser dado em metros. Ou seja, estou na posição 5 metros. Eu percorri 18 metros. Me desloquei 40 metros, por exemplo.
Claro, todas elas, por mais que sejam todas metros, tem que ver muito bem o contexto. Né? Eu não posso dizer que a posição 5 metros é o quanto ele andou. Não, eu posso dizer que ele está na posição 5 metros. Ou seja, há 5 metros de algum referencial. Agora, a trajetória, dizer que eu percorri 5 metros, significa que entre duas posições ele estava 5 metros de distância entre essas duas posições. Né? Aqui, claro, isso aí vai ter uma aula só para exercício, para resolver esse tipo de coisa, quando for chegar lá na parte mais matemática. Tá? Bem, também temos outras maneiras que a gente usa no dia a dia, que eu vou utilizar aqui, que é o quilômetros, representado pelo símbolozinho km, e os centímetros, representado pelo símbolo cm. Né? Quilômetros é equivalente a 1000 metros, por isso esse K aqui, né? Toda vez que tu vê uma unidade que tiver um K, significa que é de 1000. Né? Quilômetros, km, 1000 metros. Tá? Mesma coisa para centímetro. Sempre quando tu vê esse centi ou esse Czinho, significa que é a centésima parte daquilo. Ou seja, centímetro, 1 centímetro é eu pegar o metro e dividir por 100. Okay? Só que, claro, isso aqui vai depender do que tu está precisando, qual é a posição que tu está vendo, qual é a trajetória que tu está analisando, o movimento. Vai fazer mais sentido usar metro, quilômetro ou centímetros, por exemplo. Né? Se eu estiver andando dentro, sei lá, de uma sala, faz mais sentido eu falar de posição em metros, assim como trajetória. Se eu falar de uma viagem, carro, ônibus, quilômetros. Né? Agora, se eu falar de uma coisa muito pequenininha, estou vendo dentro de uma caixinha de sapato, sei lá, um movimento de, não sei, uma formiga que está ali. Faz bem mais sentido eu falar em centímetros. Né? Não vou pegar o movimento da formiga e pensar em quilômetros. Não, isso aí fica mais para carro. Então, essas unidades acabam sendo mais úteis dependendo da situação. Né? É questão interpretativa, né? Certo? Bem, os conceitos que eu queria definir eram esses. Na próxima aula eu vou trazer a ideia de velocidade e aceleração. Se preferirem que eu continue dessa maneira aqui, usando slide, tá? Deixa por isso mesmo. Se preferirem que eu faça alguma aula em quadro e tudo mais, avisem nos comentários aí, tá? Só para saber o que ficaria melhor para vocês, certo? E bem, lembrando, tem atividade, tá? Essa atividade vocês podem responder ou na própria folha, ou vocês podem mandar um arquivo separado com as respostas, certo? Vai estar no YouTube esse vídeo aqui, vai estar no link do YouTube, vai estar as atividades e o material. Eu vou colocar, como é uma aula aqui mais conceitos básicos ali, eu vou colocar ali um arquivo que que resume, né, esses conceitos, certo? Vou botar um arquivo ali, já com um material ali, tá? Com esse conteúdo, certo? Acho que eu vou botar o conteúdo todo da cinemática, certo? Que dali vai ter já o que a gente vai trabalhar depois. Aí vocês já têm pronto, certo? Bem, por hoje era isso e bons estudos e até a próxima.